Olá, bora mergulhar num assunto que, olha, dá o que falar. Aquela ideia de que a Igreja Católica e a ciência vivem em pé de guerra desde sempre. Mas será que essa história é assim tão preto no branco? Vamos descobrir juntos. Pois é, a história que a gente costuma ouvir é a da famosa Idade das Trevas. Aquele papo de 1000 anos em que a igreja teria simplesmente apagado a luz da razão e mergulhado a Europa na ignorância total. É essa a grande questão, não é? De onde é que saiu essa ideia tão forte? É isso que a gente vai investigar. Vamos dar uma olhada no que as fontes históricas dizem de verdade, para entender como essa crença se espalhou tanto. Para a gente organizar o pensamento, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro vamos entender as origens dessa narrativa. Depois, ver o papel da igreja como construtora da civilização. Na sequência, vamos conhecer alguns cientistas da fé, revisitar aqueles conflitos famosos e, por fim, entender a proposta de harmonia entre fé e razão. Então, para começar, é fundamental sacar uma coisa. Essa história de conflito não apareceu do nada como um fato histórico. Ela foi, na verdade, construída ao longo dos séculos e por gente com interesses bem claros. Olha só como a coisa foi se desenrolando. Começou lá no século XV com os humanistas do Renascimento, que olhavam para a Antiguidade Clássica e viam a Idade Média com uma grande decadência. Depois, no século XVI, os reformadores protestantes usaram essa ideia para justificar o rompimento com Roma. E, finalmente, no século XVIII, os filósofos do Iluminismo, com uma forte pegada anticlerical, bateram ao martelo, consolidando essa imagem da igreja como inimiga do progresso. Ok, já entendemos como o mito foi montado. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado da história. O papel, talvez surpreendente para alguns, da igreja como uma verdadeira força por trás da educação e do conhecimento no Ocidente. Tenta imaginar o cenário. O Império Romano desmoronando, invasões, um caos generalizado. Muito conhecimento antigo podia ter se perdido para sempre. E quem é que estava lá, guardando tudo? Pois é, os monges. Nos mosteiros, eles copiavam à mão manuscritos e mais manuscritos, salvando uma herança cultural imensa do desaparecimento. Mas eles não ficaram só guardando livros, não. A igreja foi muito além. Ela criou as estruturas para espalhar o conhecimento. Primeiro, ordenou a criação de escolas nos vilarejos. Depois, montou as escolas catedrais, uma em cada catedral. E aí vem o pulo do gato, o sistema universitário. Sim, a universidade como a gente conhece hoje foi uma invenção da igreja medieval. E aqui a gente chega num ponto que para muita gente dá um nó na cabeça. Sabe aquela imagem clássica do cientista lutando contra a religião? Pois é, a história real mostra algo bem diferente. Muitos dos maiores gênios da ciência não eram só religiosos, eles eram do próprio clero. Vamos pegar só 3 exemplos. Nicolau Copérnico, o cara que virou o universo de cabeça para baixo com o heliocentrismo, era um clérigo. Gregor Mendel, o pai da genética, que descobriu as leis da hereditariedade, um monge. E a teoria do Big Bang, quem deu o pontapé inicial foi um padre belga, Georges Lemaitre. Para essa galera, a fé não era um freio, mas sim um motor da curiosidade científica. Ah, tá bom, alguém pode dizer, mas e o Galileu? E o Copérnico? Esses não são os casos que provam que a igreja perseguia a ciência? Ok, vamos botar uma lupa nesses episódios. O mito que todo mundo conhece é: Galileu foi perseguido só por causa da ciência dele. Ponto. Mas quando a gente vai investigar a fundo, a história é bem mais bagunçada. Tinha política, tinha vaidade, tinha briga pessoal, tinha um debate teológico seríssimo sobre como interpretar a Bíblia e teve até umas farpas que Galileu trocou com o Papa da época. Foi uma tempestade perfeita, muito longe de ser uma simples briga de ciência contra a fé. E essa parte aqui é sensacional. A gente tende a pensar que a igreja foi a grande vilã na história do Copérnico. Mas as fontes mostram uma ironia e tanto. Um dos críticos mais barulhentos e ferozes da teoria dele foi ninguém menos que Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. Ele chegou a chamar Copérnico de tolo publicamente. Beleza, já desmontamos algumas ideias, reviramos uns casos famosos. Então, afinal, qual é a posição teológica oficial da igreja sobre essa relação entre ciência e fé? A resposta pode ser bem diferente do que se imagina. A doutrina oficial é bem clara. A fé e a razão são vistas como 2 asas que nos ajudam a voar em direção à verdade. E como as duas vêm da mesma fonte, ou seja, de Deus, elas não podem, no fundo, se contradizer. Se parece que existe um conflito,
É porque ou a nossa fé ou a nossa ciência ainda não entenderam alguma coisa direito. Em outras palavras, o que isso quer dizer é que, para a Igreja, um cientista no laboratório, investigando com seriedade os segredos do universo, está, mesmo que não saiba, sendo guiado pela mão de Deus. A ciência não é uma ameaça, mas sim uma outra forma de ler o grande livro da criação. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se essa história tão batida de uma guerra entre fé e ciência é, na verdade, uma narrativa que foi construída ao longo do tempo, quantas outras verdades históricas que a gente aceita sem nem pensar não merecem também um novo olhar? A história, pelo visto, está sempre pronta para nos surpreender.